Olha as imagens aí. Imagens da fuga. Aí já foi a prisão, né? As imagens da fuga. Vamos lá. Olha aí. Enche a tela, Fabrício. Ó a fuga. Coloca o GC aí, Fabrício, se tiver pra gente informar a nossa audiência. Isso. Olha aí, ele já correndo. Depois... Mas vem cá, isso não é um idoso, não? Ele pintou o cabelo depois do acidente. Tá confusa essa história. Eu vou conversar com a Joelma. Mas olha só, volta a imagem aí. Não, pode deixar na tela, Fabrício. Pode deixar. A imagem, você está vendo a imagem? É de uma pessoa... Porque, assim, a conversa não era de 40 anos, uma pessoa de 40 anos. Aí tem a fisionomia, o biotipo de uma pessoa de 40 anos, você acha? Ou de uma pessoa mais velha? Você acha, né? Ele pintou o cabelo, então... Aí é uma rua sem movimentação, uma rua lá próxima do acidente, né? Deve ser próxima ali da... Tem aí a cena da camisa ou não tem? Ele joga... Mas aí é muita burrice, você joga a camisa em cima do muro, o proprietário da casa vai... As câmeras estão... Já está sem camisa, né? Já jogou a camisa aí. E aí a prisão dele. Olha só. Novamente... Baixa o TP um pouquinho aí, por favor. Aí a prisão dele. Só lembrando, pode deixar uma das vítimas, infelizmente. O acidente que matou 3 pessoas, pode deixar a imagem, ocorreu no cruzamento das avenidas Gil Martins e Barão de Castelo Branco. O acusado foi preso ontem, à tarde, em Caxias, no Maranhão, na casa de parentes. E as vítimas... da colisão. E aí imagens logo após a colisão, lá na Gil Martins com a Barão de Castelo Branco. O carro que foi atingido, olha, o lado direito do carro completamente destruído. Né? Ou esquerdo, não dá pra... Mas vamos lá, traz a Joelma aí. Joelma, vamos contar essa história completa, direitinho, para que não paire nenhuma dúvida sobre tudo o que ocorreu desde o acidente até a prisão do acusado. Boa tarde. Boa tarde, Douglas Cordeiro, e para todos que acompanham nossa audiência pelo Sistema de Comunicação. O Raimundo Nonato, apontado pela Polícia Civil como o principal responsável por provocar um acidente na última sexta-feira, na noite da última sexta-feira, foi preso ontem, no final da tarde de ontem, na cidade de Caxias, no estado do Maranhão. Ele não ofereceu resistência para a prisão. A polícia passou 2 dias investigando, de sexta, 3 dias, na verdade, de sexta até ontem, investigando quem era esse suspeito. E também divulgou essas imagens que você abriu o jornal, dizendo, segundo a polícia, essas imagens que a gente vê é do Raimundo Nonato, minutos após provocar o acidente. Segundo a polícia, ele não teve ferimentos e conseguiu fugir ali do local. E nas imagens, essa pessoa que aparece nas imagens está bastante atordoada e chega, inclusive, ali a tirar a camisa, se livrar da camisa. E a polícia diz que nessas imagens é o Raimundo Nonato, responsável por provocar um acidente que matou 3 pessoas e deixou outras 3 feridas na zona sul de Teresina. E aí a gente também tem imagens que a polícia estava procurando ontem, o Raimundo Nonato. Um momentinho. O Raimundo Nonato estava à procura do Raimundo Nonato no dia de ontem e encontrou ele na cidade de Caxias. Você levantou a dúvida se realmente é o Nonato nas imagens. Segundo a polícia, é o Nonato. A dúvida que você levantou também é levantada por diversas pessoas nas redes sociais. Os detetives das redes sociais afirmam que a imagem, a pessoa presa ali pelo delegado Zanato, é muito diferente da pessoa que aparece nas imagens, mas a polícia afirma
que a pessoa presa é realmente a pessoa responsável por provocar esse acidente na Zona Sul de Teresina. Nós temos uma reportagem que mostra a entrevista coletiva concedida pelo delegado que conduz toda essa investigação, o delegado Matheus Zanata. Raimundo Nonato Conceição Moraes foi preso na cidade de Caxias, no estado do Maranhão, após fugir do local do acidente na última sexta-feira. O suspeito não ofereceu resistência no momento da prisão. Sexta-feira, nós estamos num trabalho integrado com a Polícia Militar, Polícia Civil, com a FEISP, com os bombeiros. No sábado, nós representamos pela prisão preventiva dele. No sábado, às 18 horas, foi representado pela prisão preventiva dele e busca e apreensão. Ele fugiu para o Maranhão. O que ele fala é que logo depois do acidente ele foi para o rumo de Timon e um caminhoneiro deu guarita para levar ele até Caxias. Então nós pegamos ele na casa de um familiar lá em Caxias. Nas imagens registradas logo após o acidente, ele aparece visivelmente atordoado, correndo e chega a tirar a camisa. De acordo com a polícia, ele não possui antecedentes criminais e não tinha qualquer intenção de se apresentar à polícia. E para tentar escapar das autoridades, pintou o cabelo. Esse indivíduo, ele estava bebendo num bar nos 3 andares, ali nos 3 andares. Ele tomou 1 litro de uísque e meio litro de cachaça, Depois saiu com o carro, já saiu meio que desnorteado com o carro, passando pelos meio-fio que estavam ali no bar e veio a ocorrer essa tragédia. Muita gente está falando que ele não é o indivíduo do acidente, mas isso não é verdade. Ele pintou o cabelo no domingo, não sei se vocês viram ali, pintou o cabelo, por isso que ele não está grisalho, mas realmente é ele, certo? Além de usar imagens das câmeras de segurança de um posto de gasolina local, a polícia conversou com testemunhas. E essas testemunhas afirmaram que Raimundo Nonato, hora antes de provocar o acidente, tinha consumido bebidas alcoólicas. O acidente aconteceu aqui entre o cruzamento da Avenida Barão de Castelo Branco com a Gil Martins, na Zona Sul de Teresina. A colisão provocou a morte de 3 pessoas e deixou outras 3 feridas. A testemunha ela é tão incisiva que ela menciona que é a terceira noite seguida que ele ia para esse mesmo bar fazer o consumo. Então já era uma pessoa conhecida ali de quem trabalhava, dos proprietários do bar. Ela dá de maneira muito detalhada que ele saiu do bar após uma confusão, uma discussão com pessoas que estavam em companhia dele, e desde ali ele já saiu subindo, passando por cima ali da guia da calçada, atravessando a rua de qualquer maneira. Já desde a saída do bar, ele já quase provoca um acidente, já desde a saída, que lamentavelmente levou aí a culminar desse episódio trágico aí que marcou aí a sociedade teresinense. As vítimas que morreram foram Jardel de Abreu Pessoa, de 40 anos, suplente de vereador da cidade de Monsenhor Gil pelo PT. A segunda vítima é Wesley Moura, de 27 anos, assessor de comunicação da vereadora Ana Fidelis, do Partido Republicanos. E Débora Mavi de Abreu Ramos, sobrinha de Jadiel. Das 3 pessoas feridas, uma foi liberada no sábado. Uma adolescente de 16 anos e uma criança de 8 anos permanecem internadas. Raimundo Nonato deve ser indiciado por homicídio doloso e tentativa de homicídio. A Polícia Civil segue com as investigações. E aí, Douglas, falando sobre essas dúvidas levantadas pelos seguidores, internautas, pessoas das redes sociais, sobre as imagens que aparecem, as imagens divulgadas pela polícia e a pessoa que foi presa, segundo o delegado Matheus Zanata, o Raimundo Nonato, ele tinha pintado o cabelo para se disfarçar ali, tinha recebido a ajuda de um caminhoneiro de Timon para seguir até o estado do Maranhão, na cidade de Caxias.
e se escondido ali entre os familiares, ter recebido o apoio de familiares. Segundo a polícia, ele não tinha qualquer intenção de se entregar. Pelo contrário, ele tentou escapar das autoridades policiais pintando o cabelo. Segundo a polícia, por isso que a imagem é tão divergente. E aí também o delegado foi questionado se ele não estaria assumindo o local de alguém, se não estaria assumindo a culpa. O delegado que afirma que tem um processo bastante construído, uma investigação bastante feita, bem feita, tudo aponta que realmente foi o Raimundo Nonato, esse pedreiro. Ele tem 40 anos, ele é natural de Caxias, mas viajou o estado de São Paulo, fica no estado de São Paulo há pelo menos 13 anos, e estava aqui em Teresina, aqui entre Teresina e Caxias, há pelo menos 5 meses. Ele veio realizar um trabalho na área da construção civil para um familiar. E esse carro, considerado de luxo e de segurança, teria sido adquirido pelo Raimundo Nonato a partir de um serviço na área de construção civil que ele fez no estado de São Paulo, e por isso ele teria esse carro considerado de luxo. Em relação à blindagem do carro, segundo o delegado Matheus Zanata, essa blindagem ela já está vencida e esse carro não teria um alto valor. O valor dele seria um pouco baixo do mercado, que a gente vê aí dos carros convencionais. E aí, falando em relação ao estado de saúde das vítimas, o Wesley, que era o assessor da vereadora Ana Fidelis, faleceu. O Jadiel, suplente a vereador na cidade de Monsenhor Gil, e a Mavi Abreu faleceram no local, e os outros 3 foram encaminhados para o hospital de urgência. Uma pessoa, que é a advogada Diana Abreu, ela foi liberada no sábado. A nossa equipe de produção entrou em contato com ela e ela afirma que não lembra de nada do dia do ocorrido, e 2 vítimas ainda, as últimas informações que nós temos, de acordo com o boletim de urgência de Teresina, é que as 2 vítimas permanecem internadas. Aí é o seguinte, só para esclarecer, né? Quer dizer, aí teve excesso de bebida alcoólica, ficou comprovado o excesso de bebida alcoólica, né? E não tem confirmação se tinha entorpecente, né? Não tem confirmação. Não tem confirmação, mas a bebida alcoólica até pelo depoimento das pessoas do bar, né, que ele estava. E o local que ele foi beber, passou esses 3 dias bebendo... 3 dias, meu amigo? 3 dias, Joelma? Muita coisa, né? Muita coisa, viu? Muita. E é bem próximo do local do acidente, ali na Avenida Barão de Castelo Branco, bem no cruzamento. Inclusive, teve uma mudança ali na sinalização. Eu expliquei ontem aqui. Exatamente. E, Douglas, essa desconfiança pode ser esclarecida pela polícia, porque no local, eu e o cinegrafista Pedro Cardoso, nós fomos até o local. E essas imagens da hora do acidente, essas imagens são de um posto de gasolina que fica bem de frente onde aconteceu o acidente. Mas no local tem uma câmera, na verdade tem 4 câmeras. Conversei com populares, disseram que uma delas não funciona e são câmeras para o monitoramento do trânsito. Eu acredito que a polícia vá atrás dessas imagens para esclarecer essas dúvidas. São outros ângulos, né? Exatamente. Tem outros ângulos do acidente, enfim, mas, João, as imagens do acidente são imagens que não deixam dúvida do comportamento doloso. Então, é aquela discussão, não, mas olha, mesmo bebendo, ninguém busca dirigir para matar alguém. Não busca, mas você assume completamente o risco deste tipo de evento ocorrer. Como ocorreu, infelizmente, pessoas perderam a vida, 3 pessoas perderam a vida. Tem um bebê que está internado em estado grave no hospital, tem mais 2 pessoas internadas no hospital. Então... aquela história, prudência. Olha, como é que você controla? Você tem um Código de Trânsito Brasileiro. Lá tem todas as orientações que os motoristas, ciclistas e pedestres
devem seguir. Se todo mundo segue, é quase zero acidente. É quase zero. Porque tem falha mecânica, tem uma série de questões. Mas é quase zero acidente. Então vamos imaginar aqui, a partir de um determinado momento, supor que, a partir de um determinado momento, ninguém respeita mais o Código de Trânsito brasileiro. O que é que você acha que vai acontecer? Dezenas, centenas de acidentes por dia. Praticamente mortes todos os dias. Então, assim, tem que... É lei, tem que obedecer, tem que seguir. E existem as leis, o Código de Trânsito Brasileiro, o Código de Processo Penal, o Código Penal, enfim, Código Civil, Processo Civil, para normatizar a vida em sociedade, meus amigos. Não é nada mais do que isso. Não é simplesmente por ter essas leis, não. Tem um objetivo. Tem um objetivo. Sistematizar a convivência entre as pessoas, a convivência na sociedade. Em sociedade. Então, Douglas, uma última informação em relação a como é que está ele. Ele participou de uma audiência, o Raimundo Nonato, e a prisão dele preventiva foi concedida, ele vai para a cadeia de autos, esperar os próximos trâmites aí da justiça. E aí você falou sobre a questão da punição, sobre as leis. Eu conversando com as pessoas que estavam ali no local, motoristas, e a sensação que a gente tem é que as pessoas pensam que crimes de trânsito, elas não são punidos. E aí uma pessoa até me lembrou, isso não vai dar nada. A gente viu o caso do louquinho que matou 2 pessoas e deixou uma em estado debilitado e não foi preso. Ele está aí solto. E ele assumiu o risco de matar a partir do momento que entregou o carro para um namorado que estava sem habilitação. Mas existe uma sensação na população de insegurança, de que o crime no trânsito não é punível, que vai ficar aí solto. Mas no caso do Nonato, parece que ele não vai ficar solto, não. Ele já vai para a cadeia de autos. Obrigado, Joelma. Vamos continuar no caso, acompanhando não só os desdobramentos da investigação, os desdobramentos jurídicos, mas também o estado de saúde das vítimas que estão internadas, sempre desejando, obviamente, que todas se recuperem. Obrigado. Eu que agradeço. Tchau, tchau. Obrigado. Olha, essa questão de lei é uma questão muito simples, né, Sérgio? Muito simples. Porque, por exemplo, eu sempre cito esse caso, porque é um caso que todo mundo tem acesso. Quando a Polícia Rodoviária Federal faz uma operação Páscoa, operação Férias, operação Fim de Ano, essas operações da Polícia Federal em feriados prolongados, feriados de muita movimentação. Você tem esse ano uma estatística que, comparada com o ano passado, melhorou. Aí depois você tem, numa outra situação, uma estatística que, comparada com o ano passado, piorou. Mas se você vai analisar o ranking das causas desses acidentes, por exemplo, mortes, colisões ou acidentes sem vítimas, com pessoas mutiladas, você vai analisar, sempre são os mesmos motivos. Né? Alta velocidade, ultrapassagem em local proibido, falta de manutenção no veículo, sono ao volante. Mudam só de posição. Numa estatística, este aqui é primeiro, na outra ele passa para a terceira posição, mas são os mesmos motivos. Mas por trás desses motivos, quando você abre as cortinas, o que é que está lá? Fator humano. Fator humano. Vamos lá. Alta velocidade. Era só respeitar o limite de velocidade da via. A pessoa. Embriaguez ao volante. Não beber. Sono ao volante. Todos os atos preparatórios antes de você viajar. Comida leve, dormir cedo, tá com sono, para no local, dorme, depois continua a viagem. Ultrapassagem em local indevido. Tá lá, faixa contínua, você não pode ultrapassar. Falta de manutenção. Se você vai fazer uma viagem, tem que levar na oficina para dar uma geral. Alinhamento, balanceamento, se está óleo de freio, no motor, tudo. Né? Então sempre tem o fator humano. O fator humano é que colabora para que essas causas ocorram. É a mesma coisa da lei. Né? Então,
E aí eu não estou falando só de trânsito, não, estou falando de um modo geral. Nem você pode abrandar demais, nem você pode impor um rigor excessivo. Quer dizer, abrandar situações que exigem rigor e ser rigoroso em situações que são mais amenas. Daí que você tem a chamada dosimetria. Ou seja, o juiz ele tem que se ater aos autos do processo, mas você tem de tanto a tantos anos, justamente para entender as circunstâncias, com os agravantes, atenuantes, entendeu? Agora, e aí já se discute há muito tempo, uma revisão do Código Penal, no Código de Processo Penal, né? Porque é preciso endurecer em algumas situações. Já está mais do que na hora do Congresso Nacional começar a discussão. Eu sei que tem muitas pautas urgentes, mas está mais do que na hora do Congresso Nacional começar uma discussão. Começa com várias audiências públicas, juristas, delegados, enfim, pessoas envolvidas na segurança pública, para entender um novo momento que nós vivemos, inclusive com crimes digitais e outras situações, facções criminosas, né? Crimes internacionais, essas conexões entre as organizações e empresas, enfim, colaboração de outros países, essa lavagem de dinheiro que ocorre dentro do sistema financeiro, esse flagrante, já faz um tempo, esse levantamento da Polícia Federal, de que as facções criminosas utilizam os portos brasileiros para mandar droga para outros países. Quer dizer, você não consegue fazer uma fiscalização rígida nos portos brasileiros. São grandes, mas não são imensos, não. As fronteiras do Brasil, as fronteiras estão completamente sem vigilância. Todo mundo sabe que pelas fronteiras entram drogas, armas, tráfico humano. Então, a segurança pública, e aí eu já disse aqui uma vez, acompanhando uma entrevista de um correspondente internacional do El País, que mora aqui no Brasil já há algum tempo, ela, numa entrevista, disse, olha, cobrir a violência no Brasil é pior do que estar numa zona de guerra. É pior, mais perigoso. Não é? Então, a segurança pública, e aqui no Piauí tem um exemplo de uma frente que o governador Rafael Fonteles tem trabalhado desde o primeiro dia do seu governo para combater todo o amplo espectro criminoso. Todo o amplo espectro criminoso. O Brasil também tem que ajudar. Inclusive, tem uma fala do governador, ao lado do governador de Minas Gerais, o Romeu Zema, falando lá nos 100 anos do Globo, na série Diálogos, eles discutindo várias questões, inclusive a segurança pública. Né? Mais de 2.000 contratações policiais militares, sem contar polícia civil, peritos, investimento em armas, abertura de batalhões, de companhias, a extensão de várias operações por todo o interior do Piauí. Mas é um investimento necessário, só que caro. Né? Para finalizar essa conversa, tem a questão da punibilidade. Ou seja, você precisa, lá na ponta, a polícia é o começo, lá na ponta, você precisa observar que, dentro do razoável, com tudo que foi mostrado, provas, defesa, acusação, ficou caracterizado que cometeu-se um crime. Você não pode abrandar a pena. Você não pode esticar a corda, botando 20 anos num crime que é de 5, ou colocando 3 ou 4 num crime que é de 12, de 20. Tem essas coisas que precisam ser discutidas. E, obviamente, essa mudança na legislação vai implicar também numa mudança de postura do judiciário. E muitas vezes a gente conversa com juízes, eles dizem, olha, é isso que tem a lei, é isso que diz a lei. O juiz também não pode inventar uma pena que está fora do previsto.